O objetivo aqui é libertar a sua mente de toda a culpa, de todo o pecado e de toda a influência do diabo em sua vida. Se eu conseguir passar por essa situação, eu creio que você também vai ser capaz de passar por este momento. Você vai voltar a estudar a palavra e ser liberto, pois esta palavra, ela te liberta. Esta palavra, ela vai te transformar. Até no ano passado, eu não compreendia porque eu passei tantas coisas na denominação aonde que eu fazia parte, pois eu era um novo convertido. Eu lembro que quando eu fui no meu primeiro encontro, no último dia da palavra, a ministrante me disse algo que me marcou. Você agora é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então, quando você voltar para a cidade, você vai observar que o mundo é o mesmo, pois você vai ter que carregar a sua cruz. Você vai ver que as dificuldades do mundo não vai mudar. Eu só não esperava que isso poderia acontecer dentro da própria igreja. Então, desde o início, eu sempre trabalhei com audiovisual nas igrejas, pois antes de converter, eu já era técnico de som. Eu fazia evento naquela época, isso há mais de 20 anos atrás. A partir do dia que, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ajudar as igrejas a montar um sistema de audiovisual e também a montar uma equipe dando treinamento para as pessoas. Só que o que mais me assustava era a divisão entre as pessoas dentro das igrejas. Isso é uma marca muito trágica entre as igrejas. Infelizmente, somos um povo dividido. Você já notou que quantas pessoas estão do nosso lado já cansadas? Pessoas que já estão abandonando o ministério, abandonando a sua família, irmãos que estão se divorciando, palavras rasas que não transformam o homem da velha natureza para a nova natureza. E você já parou para pensar quantos irmãos estão passando com dificuldade, problemas, culpas de condenação? Já percebeu que estamos sem paciência até no trânsito? E também de respeitar um pensamento alheio. Não estou falando de pensamentos da nova era. Estou falando de pensamentos daquela pessoa que senta com você do seu lado, no banco da mesma congregação que você, ou do vizinho que está ali para assistir o culto com você. E quantos líderes, estão brigando para tomar cargo dos outros, Líderes passando a perna em outro irmão para pegar aquela liderança. Infelizmente, eu sempre fiquei nos bastidores vendo isso tudo, alimentando dessa contaminação, vendo pastores sem paciência com a sua liderança, ou então com os irmãos da sua própria igreja. E líderes cobrando os técnicos de audiovisual para ser profissionais, sendo que aquela pessoa ali, às vezes ela aceitou um convite de um irmão para ajudar ela. Talvez ela nem sabe o que ela está fazendo ali, mas mesmo assim acontece o quê? Desgaste entre as pessoas, Quantas pessoas que eu conheço que estão desviadas por causa de líderes contaminados, Que hoje essas pessoas não querem nem saber de igreja. Tem casos de irmãos que saíram decepcionados, que usou o poder judiciário secular para dirimir as divergências. Uma vez o irmão usou o poder judiciário alegando que ela encheu o batistério, que era no segundo andar, com um balde de 20 litros, sendo que o batistério cabia mais de 2.000 litros de água. Isso é trágico. O que parece é que nós perdemos o amor, a marca principal do cristianismo. E mais do que isso, em nome de nossos valores morais. Um certo dia eu estava trabalhando numa sala separada lá na igreja, pois eu estava fazendo uma transmissão ao vivo. Entra uma irmã em prantos, chorando, falando que o seu líder pediu a carta de desligamento, porque ela confessou que estava grávida. Naquele mesmo momento, eu percebi que a liderança não queria mostrar para as pessoas que aquela denominação, as irmãs não ficam grávidas antes do casamento. Infelizmente, isso é uma triste realidade. E esses dias uma irmã me contou que quase caiu na armadilha de um padre. A igreja transferiu esse padre para uma outra cidade para não ter mais tipo de problemas. Então, quando eu fiquei nesse tempo todo nos bastidores,
Eu fiquei alimentando disso tudo. Eu já vi pessoas sendo destruídas por líderes contaminados que pegam versículo aqui, versículo ali, junta, faz um texto, ameaçando pessoas e escravizando elas. Isso não é a palavra do amor. Isso não é o quê? Transformação de mente. Então o mundo olha para a gente e fica pasmo quando vê toda essa situação no meio do que? Do lar cristão. Com tantos acontecimentos negativos, o que as pessoas falam? Que Deus está separando o joio do trigo. Que Deus está tirando os lobos no meio das ovelhas. Perceba que muitas pessoas não mudaram, pois Jesus percebeu isso por onde ele caminhou. Veja lá em Mateus 9, 35 a 38. Veja o que diz. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Lá no versículo 36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. No 37, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Veja o versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus caminhou em toda a cidade e povoados, ensinando nas o quê? Sinagogas. Mas repare que o povo estava o quê? Meio aflito, meio ansioso. E Jesus percebeu que os trabalhadores eram poucos. E o que mais impressiona é que em Mateus 11, você vai ver que não eram trabalhadores em feitiçaria que está matando aquele povo. E nem era o pecado deles. O que estava matando aquele povo era o evangelho que estava contaminado. E isso, infelizmente, está acontecendo hoje. Pois Jesus diz lá no versículo 30, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras versões diz, os deveres são fáceis e a carga que eu coloco em vocês são leves. Mais em diante, Jesus adverte aos que interpretavam aquela lei dizendo, veja lá em Lucas 11:46, quanto a vocês, peritos na lei, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos pesados, que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Observe que a origem da contaminação estava na liderança, estava nos pastores e nos mestres da lei, que pregavam mensagem que adoecia as pessoas, ao invés de libertar e curar. Leia lá em Ezequiel 34, versículo 4. Lá diz assim, a fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e o que? Dureza. Quando fazemos parte da velha criatura, andamos nessa terra no natural, fazemos coisas do que? Do velho homem. Então hoje eu estou convicto que o espírito da religiosidade é o seu maior inimigo. Deus te deu poder para você dominar a sua mente. Não fique desanimado por causa de outras pessoas. Você tem que vencer a sua mente. Seja transformado pelo Espírito Santo como eu fui. Você vai dar o seu testemunho para outras pessoas, pois você vai ativar aquelas pessoas que estão o quê? Desativadas, aquelas pessoas que estão desanimadas, e você vai animá-las para voltar para o caminho, pois você que vai abrir os olhos dela. Então que essa palavra venha transformar o seu coração como transformou o meu. Mesmo eu passando por todas essas dificuldades, vendo toda essa situação dentro das igrejas, eu fiquei mais fortalecido aonde? No Espírito Santo, lendo e estudando diariamente a palavra. Não deixei que essas coisas me abalassem, mas eu acreditei que Cristo me empodera em todas as coisas. Amém?